Muito bem, meus amigos, hoje é quinta-feira, dia da semana, em que a gente costuma aqui no RB Notícias apresentar o nosso comentarista de economia, o Marcelo Guedes. Só que hoje ele está aqui conosco no estúdio, ele costuma fazer via satélite, né, de longe, as suas participações, mas hoje ele está aqui conosco. Então nós vamos explorá-lo uma vez mais e eu convidaria então, para começar esse nosso papo, seja bem-vindo, Marcelo, apresentar a vocês Camila Schmidt, que vai conduzir essa nossa conversa. Vamos lá, então, Marcelo, é o seguinte, primeira coisa que a gente, então, te pergunta é, acompanhamos no bloco anterior que a relação do atual presidente eleito, Lula, e o mercado financeiro começou aí bem conturbado. Hoje a gente teve a Bolsa de Valores em queda, o dólar que aumentou. Eu queria saber o que a gente pode esperar agora desse novo processo que vai entrar em 2023 com Lula e o mercado financeiro. O que o mercado aí está esperando? Bem, Hermano, Camila, boa noite a todos que nos acompanham. A gente percebe sim, estamos há 20 dias aí do período eleitoral, passando, e o discurso do presidente eleito, Lula, enquanto candidato, era que respeitaria teto de gastos, que teria muito zelo com a parte econômica do país e, com isso, ele conseguiu trazer grandes nomes renomados da economia do nosso país como apoio. E acabou se vencendo a eleição e, numa pequena margem, 2 milhões de votos, venceu a eleição. Hoje, 20 dias depois, 18 dias, 19 dias depois da eleição, ele no Egito comenta que paciência, dólar para cima e bolsa para baixo. O mercado não tem que ficar contente com tudo, digamos assim. Isso foi visto como que o mercado já avaliou, uma medida de força desnecessária entre governo, o futuro governo que vai assumir agora dia 1º de janeiro, dentro do que o mercado tem como expectativa. Ninguém gosta de trabalhar no escuro. O mercado ele não está preocupado com o estouro de rombo ou necessidade de avançar a meta fiscal, desde que seja entendido por quê, a verdadeira necessidade, a causa do que esse recurso vai ser utilizado, com um plano de metas que isso também seja, digamos assim, desmamado dos mais necessitados para que o país possa crescer e produzir riqueza automático, crescer como nação. E esse discurso, da forma que foi imposto, trouxe bastante preocupação e a gente percebe o quê? Nesse momento, ainda temos aqui o presidente Bolsonaro, como presidente do país, o presidente Lula assume dia 1º de janeiro, mas já começa uma questão de medir força, um testando o outro. Até onde o mercado vai com essa posição, com essa cautela em relação ao novo governo e até onde o próprio presidente eleito vai medindo a questão do comportamento do mercado. Pois é, Marcelo. Antes de mais nada, a Camila aqui ficou um pouco assustada quando eu disse que você costumava entrar na nossa programação via satélite. Ela imagina, o que será isso, não é? Foi uma brincadeira, porque nós antigos, sabemos exatamente o que é. Mas é a comunicação à distância. Enfim, eu acho aqui, com os meus botões, Marcelo, que o presidente eleito, Lula, tem uma certa razão quando ele fala não é, das preocupações sociais, não é, do Bolsa Família, da verba para a cultura, para a educação, para a saúde. Agora, eu acho que ele desce um pouco um nível desse comentário a determinado ponto desnecessário, porque exatamente não precisa disso, né? Ao mesmo tempo, eu começo aqui também a raciocinar. Se ele dissesse isso antes da eleição, ele não seria eleito, né? O nosso presidente, eu tenho a impressão que ele está, não é, de uma certa forma, envolvido numa certa posição que o leva a fazer certas alegações que ele não faria, né, não pensaria. E chega a ser um tanto quanto prepotente quando ele diz isso. De qualquer forma, o que o mundo econômico precisa, não exatamente o mercado financeiro, o chamado mercado, né? Mas o mundo econômico, a economia, acha que se você gasta mais do que recebe, você vai ter problema no fim, né? Problema de inflação. Nós já tivemos aquela PEC, a chamada PEC kamikaze, né? Do então candidato Bolsonaro, que o PT, inclusive a oposição, foi obrigada
aprovar, porque senão perderia votos com isso, né? A pobreza, nós temos 33 milhões de pessoas passando fome nesse país, iria reclamar. Agora é o mesmo, no lugar da PEC kamikaze é a PEC da transição. Não é não, Marcelo? Exatamente, Hermano. Cuidar dos menos favorecidos é absolutamente importante, faz parte de uma obrigação do governo. Essa é a questão social do governo. Agora, trazer segurança da onde virá esses recursos é o que está faltando. Estamos hoje há 20 dias, digamos aí, depois do período eleitoral, não sabemos ainda quem é o nome oficial do cargo de Ministério da Economia, um dos cargos mais importantes do país. Sabemos o quanto o tema fiscal e economia ele é relevante. Por quê? Porque sem dinheiro não adianta ter motivação. Nós podemos ter a motivação que for. Você pode ter boa vontade, você pode querer que a sua população esteja bem, ver todos estudando, escola bem alimentado, isso é um sonho. Até o mercado também gostaria muito disso, isso eu tenho certeza. Mas a questão, a grande ponto de interrogação, da onde gerar dinheiro para isso? Ninguém falou de uma reforma administrativa. Nós temos muito gasto aqui pelo país que poderiam ser revisados. Isso é uma questão importante para poder arrecadar recursos, para seguir cuidando das pessoas menos favorecidas. A gente poderia, sim, entrar num processo de privatizações que podia o quê? Trazer mais competitividade para o Brasil diante das empresas que hoje são estatais. Esse assunto está fora. Então, o mercado começa. Vamos lá, estourando, podendo chegar até em 200 bilhões por prazo indeterminado. Qual a leitura que você tem disso? Qual a leitura que o investidor estrangeiro tem do Brasil? Qual é a precificação de curva de juros futura do nosso país se esse cuidado tão importante da economia não ser cumprido? Qual é o futuro do dólar que a gente vai ter? A gente viu quanto o dólar alto penalizou a população brasileira, porque os produtos de commodities, com a sua cotação em dólar, naturalmente ele tem reflexo instantâneo no bolso do brasileiro. E a gente viu quanto isso marcou e surrou muito as pessoas, Hermano e Camila. Nós estamos conversando ao vivo aqui no RB Notícias de hoje com o Marcelo Guedes. Uma conversa que a gente tem todas as quintas-feiras e que hoje ela vai se estender um pouco mais diante das circunstâncias que envolvem essa transição, né? Viemos lá de Jair Bolsonaro e vamos para Luiz Inácio Lula da Silva. Nós voltamos já. Fique com a gente.